Neste vídeo, vamos analisar as possíveis fraudes apresentadas por observadores nacionais, internacionais e partidos políticos, que denunciaram irregularidades graves nas eleições de 9 de outubro, como enchimento de urnas e manipulação dos votos. Mesmo com essas denúncias, a Justiça Eleitoral, por meio da Comissão Nacional de Eleições, CNE, parece não estar disposta a investigar ou levar essas provas em consideração. Será que essas irregularidades são suficientes para anular as eleições? Vamos analisar. Antes de começarmos, bem-vindo ao canal Fatos África. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever para acompanhar conteúdos como este, onde discutimos temas importantes relacionados à política, cultura e atualidades no continente africano, especialmente em Moçambique. Nosso objetivo é trazer informações claras e objetivas sobre o que realmente acontece no continente. Agora, vamos ouvir o discurso dos observadores internacionais sobre o que viram durante o processo eleitoral. De forma calma e os procedimentos foram maioritariamente seguidos. Os observadores da União Europeia referiram que o processo de contagem dos votos foi lento, desorganizado e muito prolongado. Houve falta de clareza e integridade em alguns casos. As equipas da União Europeia notaram conjuntos de boletins de voto dobrados em 10 mesas de apuramento observadas, o que indica possível enchimento das urnas. Num terço das mesas de apuramento observados, não houve reconciliação dos números constantes dos editais. Como medida para contribuir à transparência e à confiança e à credibilidade do processo eleitoral, consideramos que seria importante que, como já foi recomendado pela Missão da União Europeia em 2019, a Comissão Nacional das Eleições publique online todos os editais originais das mesas de voto, para que todas as pessoas e atores políticos possam ter acesso a esta informação. Agora que ouvimos o discurso dos observadores internacionais, vamos analisar as possíveis provas que podem anular as eleições. Essas afirmações dos observadores indicam graves falhas no processo eleitoral, que comprometem a integridade dos resultados. Se o próprio corpo internacional que supervisionou as eleições observou irregularidades, como o enchimento de urnas e a falta de reconciliação dos números, não seria isso suficiente para que a CNE conduzisse uma investigação profunda? Essas não são provas suficientes para anular as eleições? E por que a CNE não considerou essas denúncias e não convocou uma investigação para comprovar o que os observadores viram? Agora, vamos ouvir o discurso dos observadores nacionais, representados pelo consórcio Mais Integridade. Nós, consórcio Mais Integridade, realizamos a contagem paralela, ou pretendíamos fazer a contagem paralela em duas províncias, Nampula e Zambésia, usando uma amostra de 29.900 para Nampula e 28.500 votantes para Zambésia. Os resultados da Zambésia ainda estão a ser analisados mais detalhadamente, mas os dados de Nampula mostram níveis suficientemente altos de irregularidades que tornam impossível determinar qual foi o resultado real daquela eleição. O que nós estamos a tentar dizer, meus senhores, é que houve bastante fraude nas eleições deste ano. Eu, Edson Cortês, estive em Nampula, andei em Morrupula, Mogobolas, Namitil, no dia das eleições e na hora de contagem dos votos estive entre a Escola dos Limoeiros, no pavilhão de desportos e mais uma outra escola que agora me falha a memória. Vi e tenho vídeos de contagem dos votos. Depois da contagem dos votos, onde o candidato
do Podemos, o senhor Venâncio Mondlane, ganhava em várias das urnas, várias mesas, com uma vantagem considerável. Simplesmente às 23 ou 22 e pouco, os delegados do Partido Frelimo desapareciam. Os editais e atas não eram assinadas, jornalistas estavam presentes, observadores internacionais estavam comigo. Ficamos até as 2, 3 horas da manhã, não saíam resultados. A verdade é que eu fui dormir às 4, porque já tinha conduzido mais de 200 ou 300 quilômetros nesse dia. Às 7h30 fomos à procura dos editais, 8h30, e os editais diziam outra coisa. Meus senhores, temos magia em Moçambique. É uma bênção. É uma bênção. Não tenho outra coisa para vos dizer. Temos magia em Moçambique. Porque aquilo que a gente viu a ser contado e aquilo que os editais diziam no dia seguinte eram coisas totalmente diferentes. Perante esse cenário, é muito difícil o consórcio vir aqui à frente e dizer que nós fizemos contagem baseado nos editais, porque os editais, a maior parte, têm resultados martelados, para não dizer outra coisa. Mais uma vez, como país, realizamos umas eleições que são fraudulentas, umas eleições que não refletem, pelo menos naquilo que nós devemos observar, os resultados não refletem aquilo que foi a vontade. Agora que ouvimos o relato dos observadores nacionais, vamos examinar as provas. Esses testemunhos diretos, combinados com os dados de uma contagem paralela, reforçam as suspeitas de manipulação dos votos. Se, conforme mencionado, os resultados mudaram da noite para o dia e editais não foram assinados, isso claramente aponta para uma fraude eleitoral. Não são essas evidências suficientes para que a CNE investigue e tome medidas sérias? Como é possível que os resultados mudem drasticamente, da noite para o dia, sem explicação clara? Agora, vamos ouvir o que o primeiro secretário da Frelimo tem a dizer sobre as alegações de fraude. Nós vimos muitos processos de enchimento a favor de outros partidos e queremos acreditar que há uma manipulação da opinião pública nesse processo. Nós, ao nível da cidade de Maputo, tivemos a oportunidade de constatar que alguma oposição tentou manipular esta informação para se dar a indicação de que houve algum envolvimento da Frelimo nesse processo. Como nós dissemos, se quiser trocar imagens, então tem que ser um pouco mais imparcial e assumir que esse processo de enchimentos, dos vídeos que estão disponíveis, há muitos vídeos que revelam que o Podemos esteve a fazer isso. Nós não vamos entrar nesse debate, porque é um debate que cabe aos órgãos eleitorais e às instâncias que regularam o processo. Após ouvir o discurso do primeiro secretário da Frelimo, fica a dúvida sobre a autenticidade dos vídeos mencionados. Em um contexto de acusações mútuas, é necessário um exame profundo das provas. Até agora, não surgiram vídeos públicos ou provas visíveis de fraude por parte do Podemos. Mas, por outro lado, existem várias evidências de irregularidades envolvendo a Frelimo. Quais são esses vídeos que mostram fraude por parte do Podemos? Eu nunca vi esses vídeos, mas posso afirmar que, ao buscar na internet, encontramos várias provas de irregularidades envolvendo a Frelimo. Por que essas evidências não são levadas a sério? Agora, vamos ouvir o que o porta-voz da CNE tem a dizer sobre essas questões. Na mesa, tanto na mesa como a nível distrital, a nível provincial, a nível nacional, há a participação de observadores e de jornalistas. Portanto, estão convidados para participar nessas etapas todas.
Não só, como também no transporte desse material. Há espaço para esse material ser acompanhado por todos os interessados, de um ponto para o outro. Portanto, estão também convidados a fazer este acompanhamento dos materiais. Agora que ouvimos a declaração do porta-voz da CNE, vamos refletir sobre a questão central. Se a CNE reconhece a presença de observadores, nacionais e internacionais, por que as denúncias feitas por eles não foram consideradas? O papel dos observadores é garantir a transparência do processo, e há várias imagens e vídeos capturados por jornalistas mostrando evidências de irregularidades. A CNE deveria, no mínimo, abrir uma investigação. Se a CNE reconhece a participação dos observadores nacionais e internacionais, por que então as denúncias feitas por eles sobre fraudes e irregularidades foram ignoradas? Não é justamente esse o papel dos observadores, garantir a transparência do processo eleitoral? E por que as imagens capturadas por jornalistas mostrando irregularidades foram descartadas? Ao analisarmos as declarações dos observadores e as respostas dos partidos políticos e órgãos eleitorais, fica claro que há graves indícios de irregularidades no processo eleitoral. A presença de enchimento de urnas, a ausência de reconciliação nos números dos editais e as mudanças nos resultados entre a contagem inicial e os dados finais levantam sérias dúvidas sobre a legitimidade do resultado. Agora, com todas essas evidências e declarações, as autoridades eleitorais têm provas suficientes para investigar este caso, talvez até anulando o resultado e convocando novas eleições. Visto que será difícil entregar a vitória ao verdadeiro vencedor, que é o Venâncio Mondlane, como muitos afirmam, o que você acha? Essas não são provas suficientes para que as eleições sejam anuladas? Deixe nos comentários a sua opinião. Queremos saber o que você pensa sobre esse assunto tão importante.